nossa questão que eu quero trazer nesta noite é justamente essa palavra confiança, né? Porque na vida a gente precisa de confiar. E por mais que a gente relute em confiar em alguém, né? Mas a gente precisa da confiança. Precisamos confiar uns nos outros, não é mesmo? E o tema de hoje é confie. Né? Confie. E eu quero, novamente, né, porque não é a nossa palavra que a gente vem aqui falar, não é a nossa ideia, não é o nosso raciocínio, mas é a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, alguém diz, não, ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. E ao longo da história ela tem atravessado e houve muitas tentativas de destruir esse livro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a minha palavra permanece para sempre. Muitas palavras já estão nas prateleiras, já foram esquecidas, mas essa está nas nossas mãos sempre. Por quê, né? Tantas tentativas de destruição da Bíblia Sagrada, e ninguém conseguiu destruir esse livro. E não vão conseguir. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E quando a gente pauta as nossas reflexões na palavra de Deus, nós temos uma chance muito grande de encontrar êxito naquilo que ouvimos, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. E eu quero então falar, ou conversar, ou refletir sobre isto. Confie. Mas confie no quê? Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Até aí. Vamos fazer uma oração. Pai, como sempre, nós nos colocamos diante de Ti e para lhe pedir que, como não são palavras nossas, mas Tuas, que essas palavras venham de uma forma poderosa alcançar o nosso coração, não pela instrumentalidade do raciocínio humano, mas pela manifestação do poder do Teu Espírito Santo. Então, que o Edson desapareça, mas o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Há 2 dias, na quinta-feira, foi o sepultamento do ex-presidente da República dos Estados Unidos, Jimmy Carter, né, que faleceu no dia 29. E 100 anos ele tinha. Segundo a história de Jimmy Carter, ele foi um presidente que foi muito bem cotado por causa da relação que ele tinha com as pessoas, ganhou o prêmio Nobel, né, e vários outras premiações foram lhe dadas, e ele teve uma boa reputação
na trajetória e na história dele. Né? Mas, sobretudo, o que me chama a atenção é que Jimmy Carter era um homem temente a Deus e que confiava em Deus. Eu não gosto muito de passar as coisas que a gente recebe muito pelo WhatsApp, mas eu recebi uma... E talvez vocês já viram, né? Eu achei bem interessante, um pequeno resuminho a respeito da vida do Jimmy Carter e um versículo que faz jus à sua trajetória. Eu gostaria que se o Samuel se puder projetar para a gente. Eu trouxe minha câmera aqui e minha Bíblia também para fazer uma homenagem a um homem que está sendo sepultado hoje. Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos da América. Para ele a gente pode ler o Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que vida Jimmy Carter teve? 100 anos. Eu tenho certeza que houve um propósito de Deus, que ele vivesse 100 anos, para que a gente pudesse aprender alguma coisa. Jimmy Carter era um plantador de amendoim, trabalhava na roça, uma simplicidade grandiosa, até que começou a se dedicar para essa vida, a vida pública. E que trabalho ele fez! Jimmy Carter foi o único presidente dos Estados Unidos da América que continuou sendo professor de escola dominical enquanto era presidente da República. Ele nunca deixou de lecionar a escola bíblica dominical. E quando chegavam para ele no início e perguntavam, eu posso tirar uma foto com o senhor? Ele dizia, daqui a pouco, depois da escola dominical. Nunca se negou a tirar uma foto com alguém. Mas muito mais do que isso. Jimmy Carter viajava pelas páginas da Bíblia ensinando a palavra de Deus com excelência. 100 anos de uma vida bem vivida. E sem medo. Ele e a sua esposa levantaram-se um dia na igreja e disseram, já que vocês desta igreja não querem receber um pastor negro para pastoreá-los, já que vocês se negaram a isso, nós estamos saindo daqui. Porque não admitimos isto na Igreja de Cristo. 70 pessoas levantaram-se com Jimmy Carter e a sua esposa e saíram. Nasceu a Maranatha Church, a Igreja Batista Maranatha. Que exemplo, hein? Coragem. Na casa do Senhor não há espaço para discriminação. Jimmy Carter, uma vida bem vivida. Um homem que depositou a sua confiança no Senhor, sendo sepultado hoje. Que Deus nos ajude a vivermos segundo o padrão de Deus. Nada mais além disso. Então, quando vi esse vídeo, pensei, né, como que a nossa vida pode ser também vivida de uma maneira que a gente confie plenamente em Deus, que a gente possa passar pela vida e ao final dela nós podemos ter carregado ou deixado esse legado. Olha, você lá na frente ser conhecido por alguém que amava a palavra de Deus, que confiava em Deus. E este texto de Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8, vai falar e vai nos motivar a confiar plenamente em Deus. É muito conhecido esse texto, né? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Para alguns estudiosos, esse verso ele representa a mensagem central do capítulo 3 de Provérbios. Mas para outros teólogos e estudiosos da Bíblia, eles vão mais além. Eles afirmam que esse verso, do capítulo 3, versículo 5 de Provérbios, é a mensagem central do livro de Provérbios. Confie no Senhor de todo o coração. O que a gente pode ter entendimento nessa noite é que o livro de Provérbios procura convencer a mim e a você é que existe um grande dilema na nossa vida. Você vai confiar, assim, em Deus, no Senhor, consequentemente, você vai confiar, sabe no quê? Na sabedoria dEle. Quando você confia em Deus, você está decidindo para a sua vida ter a sabedoria, não que vem de você, mas que vem dEle, para você para atuar no cenário do mundo. Né? Ou você pode se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência. Mas o que seria aqui a frase, o seu próprio entendimento, né? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, o que seria isso? Né? Não se apoiar. Então, quando a Bíblia faz referência sobre o entendimento, ela está falando acerca de indivíduos assim, na verdade, indivíduos que não são irracionais, ou que não refletem, indivíduos que não pensam, indivíduos que não usam as suas habilidades intelectuais para observar o mundo que está ao seu redor e tomar decisões. Não. O termo entendimento no livro de Provérbios, acontece uma coisa aqui, né? Ele está associado ao homem que pode fazer uso do seu próprio entendimento, e aí ele pode ter, em primeiro lugar, quando você faz uso do seu próprio entendimento, você pode ter uma visão de mundo distorcida. Né? Você pode ter uma visão de mundo distorcida da visão bíblica de mundo. Então, ou seja, este entendimento, ele passa a ser fruto da visão de mundo que o homem tem, onde ele se considera centro de todas as coisas, e não Deus como centro de todas as coisas. E aí, diante desta visão de mundo distorcida, que o homem pode ter, e eu diria que a grande maioria tem, né? E não consideram o contraponto da visão bíblica de mundo, onde diz que Deus criou todas as coisas e tudo era bom, porém, os seres humanos, o homem e os nossos primeiros pais, os nossos primeiros humanos, romperam com o Deus Criador porque decidiram
iniciar um projeto autônomo, onde o próprio entendimento deles foi além do entendimento que Deus queria para eles. E aí entrou a desobediência no mundo. E Deus poderia ter largado o ser humano lá os nossos primeiros pais no mundo. Mas Deus, Ele não nos deixou sozinhos. Ele decide fazer algo importante. E Ele não vai nos deixar abandonados nessa história. Ele vai providenciar alguma coisa para estar com o ser humano de novo. E Ele entra de novo na história. Ele entra de que maneira? Através do Filho dele, Jesus. E na pessoa de Jesus, Ele morre naquela cruz. Para quê? Para pagar o preço da rebeldia dos nossos primeiros pais. Rebeldia essa que carregamos no nosso DNA. Aquilo que herdamos dos nossos pais, dos primeiros humanos, corre nas nossas veias. Somos tão errantes quanto. Consequentemente, todo aquele que olha para Jesus e consegue compreender quem Ele é, e se rende, e diz, bate no peito, Deus, eu errei. Se rende ao amor dEle, e aceita o perdão dEle, essa pessoa é reconectada, reconciliada com o Deus Criador. Passa por uma transformação. E aí, gente, aqueles que são reconciliados com Deus, o Criador, eles são enviados de novo para o mundo para fazerem a diferença. A obra que esse Deus Criador fez, como o Redentor, aquele que redimiu, aquele que resgatou, aquele que nos chamou, aquele que transformou, aquele que mudou a vida daquele que creu. Então, essa pessoa que está agora renovada, com a presença e a habitação de Cristo nele, essa pessoa, ela passa a viver no mundo convidando os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, para também se renderem a essa obra maravilhosa de um preço tão alto que foi pago por Deus na cruz do Calvário para nos resgatar. Agora, isso é algo que precisa ser dito, quer creiam ou não. Alguém me disse, quantas pessoas, pastor, você já converteu neste mundo? Eu falei, nenhuma. Eu não tenho esse poder. A minha missão é falar do amor, da graça e do poder de Deus de transformar vidas. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo no coração daquele que diz, entendi, sim, hoje eu quero me reconectar contigo, me arrependo de erros e pecados e quero ter a minha vida transformada. Por isso, a exortação aqui é, confie no Senhor, de todo o coração. Agora, muitas vezes, pessoas têm dificuldade de se curvar diante da sabedoria divina. Por causa do quê? Sabe por causa do quê? Da sua experiência pessoal. Né? Elas dizem assim, sim, tá bom, Deus está dizendo assim na palavra dele, mas na minha experiência pessoal não é bem assim.
causa da experiência pessoal. Agora, a gente pode constatar o seguinte, tanto a pessoa que tem uma visão de mundo distorcida do que a Bíblia ensina, quanto as pessoas que se baseiam em sua experiência pessoal, elas lidam com este assunto com profunda arrogância. E a palavra de Deus, inúmeras vezes, ela diz que Deus resiste ao arrogante, mas Ele dá graça àquele que é humilde. Não adianta ser arrogante diante de Deus ou diante dos homens. Não dá para lidar com Deus. Deus é Deus. Ele é grande. Vale a pena nós pararmos e nós pensarmos se a nossa confiança está em Deus ou se a nossa confiança tem estado no nosso próprio entendimento. Onde você tem colocado a sua confiança? Agora, ainda neste primeiro versículo, quando ele diz confie no Senhor, no livro de Provérbios, confiança é um elemento tão fundamental em qualquer relação. Confiança é fundamental numa relação de amizade. Confiança é fundamental num casamento. Confiança é fundamental numa sociedade profissional ou numa equipe de trabalho, precisa de confiança. Não é? Quando você passa a não acreditar mais que a pessoa com quem você se relaciona fala com você a verdade, quando você não acredita mais nas promessas que são feitas por essa pessoa, quando você não acredita mais no amor e na fidelidade desta pessoa por você, uma decisão precisa ser tomada. Essa relação se tornou completamente inviável. Por isso, quando o livro de Provérbios diz confie no Senhor de todo o coração, aqui aprendemos algo muito importante sobre a intensidade que devemos confiar em Deus. Confiar em Deus sem reservas, com todas as forças do nosso entendimento, com todas as forças do nosso coração, é confiar intensamente no poder, na graça, no amor, no perdão, na misericórdia desse Deus maravilhoso que habita aqui no meio deste lugar nesta noite. Então, quando falamos confia no Senhor inteiramente, sem reservas, é pensar que Deus não vai falhar com você. Nunca falhou. Ele nunca falhou. Aquelas questões que envolvem o seu dia a dia, as decisões que tomamos, necessariamente precisam de nossa parte um confiar sem reservas no Senhor. Porque Deus, Ele é sábio, Ele conhece, Ele pode nos instruir a qualquer momento que estejamos passando na vida, naquelas decisões que precisamos tomar, às vezes decisões muito difíceis. Quando você tiver uma questão muito delicada na vida, experimente, antes de tomar a decisão, se reservar algum lugar
dirigir-se a Deus e dizer para Ele: Deus, eu não sei o que fazer aqui. Eu me lembro do meu irmão, ele é engenheiro, mora na Espanha, e uma vez ele se viu numa situação delicada por causa de uma questão de engenheiro aeronáutico, e ele precisava de resolver um problema lá, e os engenheiros da empresa, ninguém conseguia resolver coisa nenhuma, e mandaram chamá-lo, porque ele era daqui do Brasil e o avião era lá da Embraer, que estava lá e precisava fazer um protótipo, não sei exatamente, mas mandaram chamá-lo. E ele foi, era tipo uma cápsula que precisava entrar e olhar e ver aonde que estava o defeito. E ninguém, os engenheiros não tinham conseguido fazer aquilo. E ele quando mandaram chamá-lo, ele falou: muito menos eu não sei nem por onde. Não, mas você veio de lá, você tem que pelo menos olhar. E ele foi, olhou, viu aqueles gráficos todos lá por dentro. Ele não sabia nada. Mas ele pediu uma coisa para os superiores dele. Olha, eu preciso ir no banheiro. E aí, coitado, tá passando mal, né? Porque a gente pediu para ele fazer isso aqui. E ele foi até o banheiro, e lá no banheiro ele disse: Senhor, eu não sei como que é isso, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me mostrar algo, para me dirigir, para me instruir nesta hora, para fazer com que tudo aquilo que eu estudei venha à minha mente de novo. E ele voltou lá onde ele tinha que resolver. Entrou de novo e ele disse, foi uma experiência que ele me contou. Ele viu tudo tão claro do que ele tinha que fazer. E ele apertou alguns botões, fez, e a hora que saiu, colocou no computador, a resposta saiu exato. E todo mundo falou: mas como é que você conseguiu? Eu falei assim: olha. Ele falou: deixa para lá. E ele foi embora. Sabe, gente, a gente pensa que Deus não é participante do dia a dia da nossa vida, mas Ele é. Ele quer participar. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus nesta vida. Então Deus quer que você participe e que você confie na graça e no poder dEle. Quem sabe naquela hora que você não tem mais saídas. Então, experimente confiar em Deus. Quando você passa a não acreditar, você vai se estribar nos seus próprios entendimentos. Então, quando falamos, confia no Senhor inteiramente, é você pensar que Deus não vai falhar contigo, Ele pode te instruir e te orientar. O Salmo 37, os versículos de 3 do terceiro até o 7º, ele coloca 3 questões para nós. Confie no Senhor. Aqui, no Salmo 37, é um eco para este capítulo 3 de Provérbios. E o versículo 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então, por quê? Porque Deus tem um propósito para a nossa existência, um propósito muito maior para a nossa vida. Mas também saber que ao longo do caminho, Deus cuida de cada um de nós. Deus está conosco, trabalhando em nós e através de nós ao longo do caminho. Não somos seres largados por aí. Nós somos seres que andamos com Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. E como consequência, se você confia e entrega o teu caminho ao Senhor, sabe o que é que você tem que fazer? Descansa. O próprio texto vai falar isso. Descansa no Senhor. Descansa em Deus. As coisas vão dar certo.
Vocês se lembram do tempo aquele período terrível que nós passamos da pandemia? Né, que foi uma coisa horrível aquilo. Gerou muita confusão para todo mundo. Muitos tinham compromissos naquele período, agendas, eventos marcados, viagens programadas, e de um momento para o outro, tudo teve que ser revisto. Lembra disso? Todo mundo teve que rever as suas agendas, em todos os segmentos da sociedade. O que gerou o quê? Desconforto, muito prejuízo financeiro e muitas mortes. E muitos dizem, por que Deus? Por que tudo isso? Por que tem que ser assim? Tem uma citação do C.S. Lewis, que foi professor, escritor, poeta, teólogo, lá da Irlanda, e ele diz assim, nem tudo que a gente passa é porque Deus quer que a gente passe. Às vezes, é apenas fruto da nossa teimosia. Por isso, prestar atenção nas orientações da palavra de Deus é fundamental. Quando aqui o texto diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E essa é a hora mais propícia para a gente saber e continuar convicto que nós estamos nas mãos de um Deus que é íntegro, que nos ama e que é cheio de sabedoria. Por isso podemos entregar o volante do nosso carro nas mãos de Deus e dormir no banco traseiro, sem ficar preocupado, porque Ele vai levar você muito tranquilo, porque nele nós podemos confiar incondicionalmente, sem reservas. E o texto de Provérbios ainda, versículo 8, termina com a consequência, né, dessas considerações que a gente fez aqui sobre a necessidade que temos de confiar totalmente em Deus. Quando assim fazemos, nós colhemos a seguinte consequência. Versículo 8. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Se nós, ao longo da jornada, da caminhada, exercitarmos a confiança em Deus, de que Deus é íntegro, é amor, é sábio, se ao longo dessa caminhada nós procurarmos exercitar a confiança na sabedoria de Deus e não no nosso próprio entendimento, derivado de uma visão assim, de mundo distorcida, antibíblica, de experiências pessoais e de arrogância humana, e se nós praticarmos a confiança em Deus, nós teremos, sabe o quê? Saúde física, mental, espiritual e emocional. Mas nós precisamos confiar em Deus. Isto será como remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. E aí a gente vai terminando aqui, deixando uma proposta prática para esse assunto de tão grande relevância nesta noite, que é confiar em Deus. Experimente confiar em Deus, não apenas de que Deus tem um propósito maior para a vida, mas ouse confiar em Deus, que está presente na sua história,
todos os dias ao longo do caminho. Então, cabe a você exercitar esta confiança, sem reservas, nesse Deus que é íntegro, que nos ama, que nos olha, que sabe tudo a nosso respeito. Sabe por quê? Porque foi Ele que te fez. Conhece você mais do que você mesmo. Por isso você pode confiar. O Salmo 139 diz isso. A partir do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que eu não posso atingir. Ele sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Ele me sonda e Ele me conhece. Eu, particularmente, não sei quanto e quando eu me assentei e me levantei nos últimos 2 meses. Que dirá a minha vida toda. Mas Deus diz que Ele sabe. E Ele ainda que conhece todos os meus pensamentos. Os pensamentos bons e os pensamentos ruins da minha mente. Ele sabe. Deus conhece todos. E diz que Ele me cerca por todos os lados. Quer dizer, Ele cuida de mim o tempo todo. E por final, Ele coloca a sua mão poderosa sobre nós e nos protege. Então a pergunta que eu deixo aqui, diante disso tudo que você ouviu, é: o que você deve fazer será? Talvez você esteja construindo a sua carreira profissional, os seus relacionamentos, a sua vida conjugal, num entendimento que não é coerente com a sabedoria de Deus. Talvez você esteja vivendo com prioridades que não sejam decorrentes da sabedoria de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa reflexão hoje, tomado pela ansiedade, tomado pela preocupação. O que você deve fazer diante disso? Existe um perigo, olha, escutem isso. Existe um perigo que, diante da leitura bíblica, receber um mero aumento de informação, mas não necessariamente de transformação para a sua vida, para a sua trajetória e para a sua jornada. O que fica é: por que hoje nós devemos nos render ao amor e ao cuidado de Deus? Porque Ele é o Deus Criador, que entrou na história na pessoa de Jesus, e que naquela cruz Ele provou que nos ama. E agora, Ele está convidando a nós para confiar nele. As pessoas falam de conversão. Você já parou para pensar e para olhar a palavra de Deus? Eu nunca ouvi a palavra conversão na Bíblia, que Jesus
grudou alguém pelo colarinho e falou, você tem que se converter a mim? Você já viu isso? Eu nunca vi. O que eu vejo é Jesus indo até as pessoas e dizendo assim, vem e segue-me. Por que ele disse isso? Ele disse para vocês, ele disse para as pessoas da época dele, vem e segue-me, porque ele queria que as pessoas o seguissem, para ouvirem o que ele iria dizer, e que ao ouvindo o que ele iria dizer, pudessem checar se o que ele dizia batia com o que ele vivia. Então eles eram desafiados a se converter ao seu nome, a confiar no seu poder e a segui-lo para sempre. O que fica hoje é que nós devemos nos render a Cristo Jesus e confiar nele. E dissipar do nosso coração toda soberba humana e nos rendermos a esse Deus como um Deus íntegro e que conclama a confiarmos plenamente nele. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque ele é quem está fazendo uma obra em você e através de você. Nós estamos no coletivo aqui, mas Deus olha você no individual e Ele espera de você sempre uma decisão para com Ele. Ele está aqui bem perto. Confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Experimente hoje a confiar no Senhor. E antes de tomar qualquer decisão, derrame o seu coração na presença de Deus e confie nele de todo o seu coração. Eu tenho certeza que se isso acontecer, você vai ficar muito bem. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém? Amém.